Deus me vê quando ninguém mais vê. Quando o mundo se cala e os olhos ao meu redor parecem se fechar, há um olhar que nunca se desvia de mim. Ele me vê nos dias em que minha alma se esconde atrás de sorrisos forçados, nos dias em que minha voz não encontra forças para pedir ajuda e até naqueles momentos em que eu mesmo me esqueço de quem sou. Ele me vê quando estou em multidões, mas me sentindo só. É um olhar de pai, cheio de compaixão e ternura, que me enxerga por inteiro e ainda assim permanece. Ele vê a lágrima que escorre enquanto todos acreditam que estou bem. Ele vê o medo que escondo com frases ensaiadas, os sonhos que enterrei para não sofrer mais, as perguntas que guardo por não ter coragem de verbalizar. Ele vê quando minha fé está abalada, quando minha esperança parece desaparecer, quando me sinto cansado de ser forte. É um olhar de pai, cheio de compaixão e ternura, que me enxerga por inteiro e ainda assim permanece. Ele vê a lágrima que escorre enquanto todos acreditam que estou bem. Ele vê o medo que escondo com frases ensaiadas, os sonhos que enterrei para não sofrer mais, as perguntas que guardo por não ter coragem de verbalizar. Ele vê quando minha fé está abalada, quando minha esperança parece desaparecer, quando me sinto cansado de ser forte. Ele me vê com os olhos de quem nunca desistiu de mim. Quando me sinto esquecido, desprezado ou ignorado, posso ter a certeza de que sou visto por aquele que me criou. Seu olhar atravessa todas as máscaras, todas as fachadas, todas as muralhas que levantei para tentar me proteger. Ele me vê nas madrugadas em claro, nas dores que não têm nome, nos silêncios que ninguém entende. E mais do que ver, ele permanece. Há um consolo imenso em saber que o olhar de Deus não se afasta nem nos meus piores dias. Quando falho, ele me vê. Quando me afasto, ele me vê. Quando me revolto, quando questiono, quando vacilo, ele ainda me vê. E o seu olhar não é como o do mundo, que desvia quando não agrado ou quando erro. O olhar dele é constante, fiel, amoroso. Ele me vê porque me conhece. Ele me vê porque se importa. Ele me vê porque me ama com um amor que não muda conforme minhas atitudes. Saber que sou visto por Deus é ser lembrado de que não estou invisível, que mesmo que ninguém saiba da minha dor, Ele sabe. Que mesmo que ninguém compreenda meu silêncio, Ele entende. Que mesmo que ninguém veja meu esforço diário para continuar, Ele está vendo cada passo. Quando o mundo me ignora, Deus me acolhe com os olhos. E no seu olhar, encontro cura, encontro consolo, encontro direção. Quando olho para Ele e percebo que estou sendo olhado de volta com ternura, algo dentro de mim se realinha. Minha alma volta a respirar, minha fé se reacende, meu coração encontra abrigo. Porque ser visto por Deus é mais do que ser notado. É ser amado em profundidade. É ser reconhecido mesmo sem dizer uma só palavra. É ser lembrado quando tudo em mim grita esquecimento. É ser validado, valorizado, redimido. Deus me vê quando ninguém mais vê, e isso me basta, porque ser visto por Ele é tudo. Quando o olhar humano falha, quando os elogios cessam, quando os convites somem, quando as portas se fecham, ainda resta o olhar dele. Um olhar que me chama pelo nome, que me entende sem explicações, que me sustenta com um simples gesto de compaixão. O olhar de Deus é meu refúgio, e enquanto Ele me vê, eu sei, nunca estive sozinho. Fui pensado por Deus antes do ventre, antes do meu primeiro respirar, antes de existir qualquer forma que pudesse ser vista por olhos humanos, eu já era objeto de um plano divino. Desde a eternidade passada, o Criador me contemplou com carinho, como alguém que ecoaria o propósito de seus próprios lábios. Cada traço do meu rosto, cada dobra da minha pele, cada pulsar do meu coração foi intencional. Não há acaso na minha existência. Mesmo antes de o universo ser posto em movimento, já havia um propósito para mim.
A vida me foi concedida não por acidente, mas por design divino. Eu fui imaginado no silêncio do incompreensível, moldado na mente de Deus antes de ocupar qualquer útero, antes de possuir qualquer forma tangível. Quando os outros me ignoram, quando me sinto irrelevante, posso lembrar, fui pensado antes de ser visível. Quando os planos humanos falham, quando minha carne hesita, posso confiar. Existe um propósito eterno consumando a minha história. Eu fui idealizado por um Deus que me viu como um poema precioso antes que eu ecoasse qualquer palavra. Quando o mundo repete que nasci por acaso, posso saber que sou fruto de um desenho cuidadoso do Criador. Cada cor nos meus olhos, cada fio no meu cabelo, cada inclinação no meu pensamento foi escolhido. Eu não sou um erro, eu não sou uma falha. Eu sou a soma de intenções divinas, desejado desde antes da formação da mais humilde forma. Há um valor imprimido em mim que não depende de opinião alheia nem de conquistas humanas. O valor que me define brota no coração de Deus. Ele me formou com intenção, me colocou no mundo com um propósito, me enviou com uma missão e meu valor está guardado nas promessas eternas do meu Pai. Quando o mundo acelera, me exige competição, compara, julga, pressiona, eu paro e percebo. Cada aspiração humana não apaga o padrão divino inscrito em mim desde a eternidade. Eu fui pensado antes do ventre. Isso muda a forma como olho para minhas falhas, meus limites e meus desejos. Muda a forma como vivo cada segundo. Quando a solidão te visita, lembra. Foste pensado antes de existir em qualquer companhia. Quando a rejeição te derruba, lembra. Foste pensado antes de qualquer mão humana que te tivesse empurrado para fora. Quando tua autoestima fraqueja, lembra. Foste pensado por aquele que te conhece por inteiro. Cada célula do teu corpo, cada intenção do teu coração foi alvo do olhar amoroso de Deus antes de existir. Isso significa que tua vida não é imprevisível, não é sem valor, não é desorientada. A história de Deus com você começou muito antes da sua própria história. E você é desejado por Ele em cada capítulo. Não importa o que já tenhas feito ou deixado de fazer. Antes mesmo de teu primeiro passo, Deus já pensava em como você serviria a propósitos divinos. Antes de qualquer circunstância te definir, seu valor já estava estabelecido. Mesmo que ninguém veja tua trajetória, Deus já escreveu teu nome num livro eterno. Nem todos sabem sua história, mas Deus não só sabe, Ele planejou. Então, ao acordar hoje, abra os olhos reconhecendo que teu nascer carrega a marca de um propósito eterno. Tuas dores, tuas alegrias, tuas lutas fazem parte de um desenho maior que Deus está dirigindo. E mesmo quando não entendas os contornos dessa história, ainda assim foste pensado, amado, planejado. E isso é verdade para ontem, hoje e sempre. Existem lugares dentro de nós que ninguém jamais conseguiu tocar. Áreas do coração que ficaram trancadas após uma decepção, um trauma, uma perda, um erro que nunca foi resolvido. Lugares de dor silenciosa, escondidos até das pessoas mais próximas. Às vezes, nem nós mesmos conseguimos acessar esses cômodos escuros da alma. Fingimos que não estão lá, enterramos memórias, sentimentos, escolhas. Mas Deus não respeita essas barreiras como limites. Ele entra onde ninguém tem acesso. Ele não pede permissão para amar. Ele não espera que o coração esteja limpo e organizado para entrar. Pelo contrário, é nos cantos mais bagunçados, mais esquecidos, mais manchados que ele se aproxima com mais ternura. Quando todos os outros fugiram, ele ficou. Quando ninguém quis lidar com a bagunça, ele decidiu habitar. Deus conhece cada fresta da alma. Ele sabe o que foi dito contra você e o que você disse contra si mesmo. Ele viu
o que fizeram com você e também o que você fez escondido. E ainda assim, ele entra. Ele entra com misericórdia, com restauração, com presença. Ele entra como quem pertence ao lugar. Ele entra como um pai que não desiste do filho, como um médico que não tem nojo da ferida, como um oleiro que sabe exatamente como reconstruir o vaso quebrado. Às vezes você pode até tentar esconder dele os seus fracassos, mas ele já viu tudo. Não com olhos acusadores, mas com olhos de compaixão, porque onde todos viram desgraça, ele vê esperança. Onde todos decretaram o fim, ele vê um novo começo. Onde há apenas cinzas, ele vê possibilidades. Ele entra onde ninguém tem coragem, onde nem mesmo sua fé conseguiu chegar, onde sua força já não sustenta mais, onde você já pensou em desistir de viver, onde a dor é antiga e o medo é constante. Ele entra, senta, escuta e cura. A presença dele transforma a atmosfera. O silêncio que antes gritava abandono, agora sussurra consolo. O frio da solidão é substituído pelo calor da companhia divina, porque Deus não evita a sua dor. Ele entra nela. Ele não se afasta do que é pesado. Ele carrega com você. Ele não ignora seus dilemas, ele conversa sobre eles com amor, ele não foge dos seus porquês, ele responde com presença, às vezes não com explicações, mas com o toque de quem entende. Ele entra no quarto escuro e acende uma luz. Ele abre as janelas da alma para que o vento do Espírito traga vida nova. Ele quebra as correntes internas que você mesmo criou por proteção. Ele não força nada, mas ele é insistente com o amor. Ele bate na porta com paciência. E se você abrir mesmo só um pouquinho, ele entra com tudo o que ele é, com toda a sua bondade, sua verdade, sua cura, seu abraço, e o lugar que antes era prisão se torna templo. O lugar que antes era abandono, agora é a habitação. Porque Deus entra onde ninguém tem acesso e transforma o que parecia irrecuperável em altar de vida. A luz de Deus vence minha escuridão. Existem lugares dentro da alma onde a escuridão parece mais densa do que o mundo pode imaginar. Momentos em que o coração parece um deserto, onde o choro ecoa e a esperança parece apenas uma miragem. Nessas horas, a luz do Senhor entra silenciosamente e se torna maior que todas as sombras. Essa luz não é vaga nem fraca. Ela irradia com autoridade divina, penetrando o caos interno, clareando os cantos empoeirados da mente e iluminando o que parecia perdido. Quando nem mesmo o melhor consolo humano consegue aquecer o peito, Cristo é a lâmpada que não se apaga dentro. Quando todas as desculpas para crer parecem falhar, quando o coração duvida do cuidado celestial, permaneço firmado nessa verdade. A luz de Deus é mais forte. Não importa quão profunda seja a escuridão que habita dentro de mim, a presença dele é como um sol que rompe nuvens pesadas. Minha ansiedade, meus medos, meus pensamentos autodestrutivos, tudo pode ser dissipado pela claridade suave dessa luz eterna. Há momentos na vida em que a sensação de invisibilidade nos envolve como uma neblina densa. Caminhamos pelos corredores do mundo, cumprindo rotinas, sorrindo por fora, mas, por dentro, o vazio grita. Passamos pelas pessoas como se fôssemos apenas mais um rosto na multidão, apenas mais uma sombra em meio ao caos do dia a dia. Pelo contrário, é ali mesmo que ele mostra quem é, o Deus que visita o coração humano e faz morada. O Deus que transforma a dor em propósito. O Deus que conhece os nossos cantos mais escuros e, mesmo assim, nos chama de filhos. Onde ninguém mais chega, Deus já está esperando para nos curar, nos renovar e nos lembrar: não estamos sozinhos, nunca estivemos. Ninguém pergunta como realmente estamos. Ninguém nota o peso que carregamos nos ombros, e nessas horas o coração sussurra em silêncio: será que alguém me vê de verdade? E é nesse sussurro que Deus responde, não com barulho, não com holofotes,
mas com presença, com aquele olhar que atravessa a pele, os músculos e os ossos. Porque ele entra onde ninguém tem acesso, e quando ele entra, ele nunca sai. E com essas palavras abençoadas, você começará o dia protegido de todo o mal que te rodeia. Amém? Um olhar que vai direto ao espírito. Quando ninguém mais vê, ele vê. Quando todos desviam o olhar, ele encara. Ele não apenas vê o que fazemos, mas vê quem somos. Vê a dor escondida atrás do sorriso, a luta por trás do silêncio, a esperança teimosa que ainda vive, mesmo depois de tantas decepções. Deus não precisa que a gente se explique. Ele não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele vê a lágrima que seguramos no canto dos olhos. Vê o pensamento que ninguém ouve. Vê o cansaço da alma. E mesmo assim, ele não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele se inclina. Ele se importa. Quando ninguém mais nota, Deus nos contempla com ternura. Ele nos observa quando choramos escondidos. Quando trancamos a porta do quarto e desabamos, ele está lá. Quando ficamos em silêncio no meio da multidão, ele ouve os gritos da alma. Não é preciso falar para que ele compreenda. Não é preciso chamar para que ele venha. Deus vê o invisível, vê o não dito, vê o coração. E por mais que pareça que ninguém mais se importa, o olhar de Deus nos alcança. Um olhar que cura, que consola, que levanta, que traz vida. Um olhar que nos lembra que mesmo na mais absoluta solidão, não estamos sozinhos. Porque o Criador do Universo, o mesmo que pinta o céu com o pôr do sol e que comanda os mares com um gesto, também tem os olhos fixos em nós. Não por obrigação, mas por amor. Um amor que não se cansa, um amor que não desiste, um amor que vê, sempre vê, mesmo quando ninguém mais vê. Sou formado pelas mãos do Criador. Existe dentro de mim uma convicção interior de que não sou fruto do acaso, mas sim o resultado de uma obra divina repleta de sabedoria e cuidado. Cada célula do meu corpo, cada traço único do meu rosto, cada fibra do meu ser foi moldada com propósito. Quando olho para minhas mãos, meu rosto, meu coração, posso afirmar: fui criado pelas mãos do Deus que me conhece intimamente. Ele não apenas me formou fisicamente, mas me teceu espiritualmente, me edificou emocionalmente, me plantou em propósito. Não fui gerado como um reflexo de outrem, mas fui esculpido com identidade própria, com propósito específico, com missão eterna. Nas capas invisíveis da minha alma, cada sonho, cada desejo, cada inclinação foi desenhada antes mesmo de eu saber que existia. E mesmo antes de manifestar minha existência no tempo, já havia mãos divinas assentando o fluxo da minha trajetória. Não fui colocado no mundo ao acaso. Não fui entregue à sorte ou às circunstâncias. Fui cuidadosamente esculpido. Ele combinou minhas virtudes e fraquezas, minhas conquistas e meus limites num plano que reflete o cuidado de um oleiro hábil. Toda a curva da minha história foi moldada para que eu pudesse florescer, para que meu caráter fosse lapidado, para que minha fé se tornasse viva, para que meu testemunho fosse sincero. Assim como o artesão utiliza ferramentas para formar o barro, Deus me utilizou. Usou minha fragilidade, minhas cicatrizes, meus silêncios, para moldar algo belo. E ainda continua moldando. Essa formação não é apenas física ou mental. Ela é romântica, poética, sagrada. Fui formado para amar e ser amado, para caminhar em relacionamentos autênticos, para impactar com minha existência, para ser luz onde existe escuridão, para ser testemunho da graça. Nos momentos em que me sinto fraco, incompleto, insuficiente, posso lembrar: o Criador das estrelas olhou para mim e decidiu me formar. Ele não desistiu quando eu falhei. Ele não abandonou quando eu me perdi. Ele não rejeitou quando eu desviei. Ele continuou trabalhando. E cada falha, cada erro, cada retorno faz parte dessa formação. Não é perfeição que define minha identidade,
mas o processo contínuo de ser formado por mãos eternas. Quando sinto que minha personalidade não se encaixa, que meus limites me definem, que minhas cicatrizes me tornam indigno, lembro que sou escultura de mãos sagradas. E essas mãos não burlam minhas imperfeições, mas as incorporam no desenho final. A beleza na imperfeição, a propósito na reconstrução, a plenitude no processo. E por isso, mesmo nos dias de insegurança, nas noites de angústia, posso descansar sabendo que quem me formou ficou comigo até aqui e continuará até o último sopro. Deus me formou e continua me formando. O homem me compara, a sociedade me impõe padrões, as situações tentam me moldar, mas minha verdadeira forma vem daquele que me concebeu. Quando me comparo e penso, não sou bonito o suficiente, não sou bom o bastante, lembro que sou formação divina, escultura de eternidade. E nesses momentos, ressinto aquilo que é real. Fui plantado no mundo para florescer a sua imagem, para refletir sua glória, para caminhar com identidade. Que você hoje se lembre de que está sendo formado pelas mãos daquele que te ama. Não destrutível, não descartável, não casual. Cada traço seu foi colocado propositadamente. E mesmo quando o vento da adversidade tentou apagar sua forma, Deus continuou esculpindo. Nunca é tarde para receber nova moldura, nova direção, nova confiança. Ele forma com paciência, com tempo, com sabedoria. Ele te segura nas falhas e te guia nas virtudes. Ele te conhece desde antes da tua formação e ainda assim quis te formar. Reconheça nesse dia que você foi moldado por mãos divinas e tudo aquilo que você é hoje carrega a assinatura do Criador. Restam em você traços de sua criação e enquanto Ele estiver te moldando, a esperança, a identidade, a eternidade. Há lugares dentro de nós que ninguém consegue alcançar. Nem os amigos mais próximos, nem a família, nem mesmo nós mesmos conseguimos entender certas dores, medos ou memórias que escondemos profundamente. Há áreas trancadas, zonas de silêncio absoluto, onde tentamos sufocar gritos antigos, esconder feridas que nunca cicatrizaram ou apagar lembranças que nos envergonham. Mas Deus entra onde ninguém tem acesso. Ele atravessa as portas blindadas da alma, os corredores escuros do pensamento e os porões da emoção, onde arquivamos tudo o que acreditamos ser impossível de tratar. Ele chega com uma luz que não agride, mas revela. Ele chega com um toque que não acusa, mas cura. Onde o trauma morava, ele entra com redenção. Onde a vergonha gritava, ele sussurra graça. Onde a solidão reinava, ele senta ao nosso lado e diz: eu sempre estive aqui. Não há profundidade que o assuste, não há escuridão que o impeça. Ele não pede permissão para amar. E mesmo quando achamos que não merecemos, ele insiste em nos alcançar. As lembranças que nos condenam, ele transforma em testemunhos. Os sentimentos que nos paralisam, ele renova com esperança. Ele entra onde ninguém consegue entrar, porque ele não precisa de mapas ou senhas. Ele nos conhece por dentro como ninguém mais conhece. E mesmo sabendo de tudo, ele continua. Continua amando, continua investindo, continua acreditando. Deus entra onde nem nós temos coragem de ir. E ali, ele planta flores, acende luzes, sopra vida. Ele é o único capaz de transformar o que era dor em consolo, o que era peso em leveza, o que era morte em ressurreição. É nesse lugar secreto que a verdadeira transformação acontece. Não diante de multidões, não nas aparências públicas, mas nos bastidores do coração, onde só Deus tem acesso. Quando ninguém mais sabe o que está acontecendo, quando não conseguimos colocar em palavras o que sentimos, quando o nó na garganta se recusa a desatar, ele já está lá, decifrando nossas lágrimas, traduzindo nossos silêncios, sustentando nossa alma. E não há resistência que o detenha, porque o amor dele não força, mas convence. Ele entra porque nos ama.
Entra porque se importa. Entra porque sabe que precisamos dele mais do que queremos admitir. E quando ele entra, tudo muda. A bagunça não o assusta, o caos não o intimida, a escuridão não o afasta. Porque ele entra onde ninguém tem acesso, e quando ele entra, ele nunca sai. E com essas palavras abençoadas, você começará o dia protegido de todo o mal que te rodeia. Amém?